Vamos usar a aplicação da derivada para encontrar os pontos de máximo e de mínimo dessa função. Inicialmente, nós vamos considerar que o domínio dessa função, certo? Vai ser os reais, tá? Então, a gente não vai limitar o espaço. Bem, inicialmente, a primeira coisa que a gente tem que procurar aqui, como essa função é uma função contínua, certo? Então, não há nenhum momento dela em que ela não é derivável ou diferenciável, tá certo? Então, simplesmente a gente vai encontrar os pontos críticos dela, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos tirar a derivada. Então, a derivada dessa função vai ser 6x² menos 6x menos 36, certo? Essa é a função f' de x, tá? Então, nós vamos procurar, dentro dessa função, quais são os pontos onde a derivada é zero. Por que a derivada tem que ser zero? Porque quando a derivada é zero, o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto é zero, ou seja, ela nem sobe nem desce. Então aquele ponto ou ele pode ser o máximo ou pode ser um mínimo local, tá ok? Então vamos lá. Então vamos considerar a f' de x. Vamos considerar a f' de x igual a zero. O que é que isso vai trazer para nós? Vai trazer o seguinte, que 6, vamos colocar 6 em evidência aqui, x² menos x menos 6 igual a zero, ok? Observe que essa função aqui, eu ainda posso melhorar ela assim. Isso aqui é assim, 6 que multiplica x mais 2, x menos 3. Por quê? Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6, certo? Menos 3x vezes mais 2x vai dar menos x, está aqui, ok? Isso igual a zero. Então isso aqui vai dar x vai ser zero. Quando f de x vai ser zero, quando x for igual a menos 2, ou então quando x for igual a 3. Esses dois pontos a gente vai chamar de pontos críticos, tá certo? Pontos críticos. Nós vamos ver se eles são pontos de máximo ou são pontos de mínimo. Então, uma forma simples de achar isso aqui, se são pontos de máximo ou pontos de mínimo, é eu procurar os pontos próximos a ele. Por exemplo, quanto será que é f' de menos 3? Certo? Então, a gente vai jogar menos 3 aqui, ó. Menos 3 ao quadrado vai dar 9 positivo. Menos 3 com menos aqui vai dar 3 positivo. Então, 9 com 3, 12, menos 6, vai dar 6, vezes 6, 36, um número positivo, tá certo? Então, essa derivada aqui, ela vai estar subindo. Então, essa derivada aqui é maior que zero, é crescente. Muito bem. Agora, o que ocorre quando eu tenho f de menos 1? F' de menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, menos 1 com menos 1 aqui fica positivo, 1 mais 1, 2, 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 vezes 6, menos 24. Ele aqui é decrescente. Então, o que acontece? Ela cresce quando chega no ponto menos 2, ela para de crescer, fica zero, e depois ela passa a declinar. Tá certo? Então, com certeza, esse ponto aqui, o ponto menos 2, é um ponto de máximo local. É um ponto de máximo local. Muito bem. Agora, vamos fazer a análise do x igual a 3. Observe. Vou pegar valores próximos, vou pegar f de 2, tá? O que acontece com f de 2?
2 ao quadrado, 4. 4 menos 2, menos 6. 4 menos 8, vai ficar menos 4 negativo. Quando multiplicar por menos 6, vai ficar negativo. Então, ele é decrescente. Lembre-se, quando a derivada é negativa, a inclinação da reta tangente é negativa. Por isso que a gente está vendo o sinal da derivada para dizer se é crescente ou decrescente. Então, ele começa decrescente. Certo? E o que ocorre depois de f de 3? Vai ser f de 4. Pronto. Né? F de 4, um pouco a mais do que 3. Então, 4 ao quadrado dá 16. 16 menos 4 menos 6 dá menos 10. Sobra 6 aqui. 6 vezes 6, 36 é positivo. Passa a ser crescente. Então, me parece que a derivada aqui em 2, ela começa a decrescer, é negativa. Quando chega em 3, ela fica neutra, ou seja, zero. E a partir do 3, ele começa a crescer. Passa a ser positivo, ou seja, esse ponto é um ponto de mínimo local. Tá certo? Então, a gente vai ter basicamente uma função, começa crescente, atinge um ponto de máximo, volta, atinge um ponto de mínimo e segue a vida dela. Como a gente não limitou o domínio e deixou que ele fosse todos os reais, a gente sabe que é uma função que ela vai para mais infinito aqui e para menos infinito aqui. Então, no ponto menos 2, ela atinge um ponto de máximo. E aqui em 3 ela atinge um ponto de mínimo. Vou traçar aqui uma reta. Menos 2 e 3. Ainda resta uma análise interessante, que é a análise da segunda derivada. Como seria a análise da segunda derivada? O que é que ela diria para nós? Ela diria o momento em que essa concavidade deixa de ser para baixo e passa a ser para cima. Eu vou separar isso aqui em duas curvas, uma com a concavidade para cima, outra com a concavidade para baixo. Então, bem, nós já chegamos a encontrar o ponto de máximo, que é o ponto menos 2 e a sua imagem, f de menos 2. É só jogar menos 2 aqui e a gente descobre esse valor. E o ponto de mínimo também 3 e f de 3. Agora nós vamos encontrar a segunda derivada, tá? A primeira derivada nós já vimos, né? A primeira derivada é 6x² menos 6x menos 36. A segunda derivada vai ser o quê? 12x menos 6. Isso aqui vai dar zero? Pronto. O que ocorre aqui? Eu quero saber onde é o ponto onde a segunda derivada é igual a zero, tá? Então, eu vou pegar a segunda derivada, vou igualar a zero, e a consequência disso aqui, 12x menos 6 igual a zero, implica em 12x igual a 6, x igual a 6 sobre 12, x igual a 1 meio. Pronto. Então, quando o x for igual a 1 meio, ocorre a mudança de concavidade. A gente tem um gráfico que inicialmente tem concavidade para baixo, chega no seu ponto de máximo no ponto menos 2, e no ponto 1 meio, ela deixa de descer aqui e passa a ter um comportamento subindo agora. Pronto. Então a primeira derivada vai me dar meu ponto de máximo local. O
ponto de mínimo local, e esse é chamado de ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Nesse ponto, o gráfico, a curva, muda seu comportamento. Aqui está o comportamento com cavidade para baixo, aqui ele tem com cavidade para cima, tá certo? Então a gente tem os pontos de máximo local, ponto de mínimo local e o ponto de inflexão, que é o ponto 1,5, tá certo, pessoal? Vamos usar Continuando nossos exercícios, nós vamos encontrar aqui os pontos de máximo, pontos de mínimos e ponto de inflexão. E fazer um pequeno esboço desse gráfico, tá certo? Então vamos lá. Começamos com a derivada f' de x, que vai ser o quê? 6x quadrado, 6x quadrado, menos 6. Tá certo? Quando eu igualar f' de x a zero, eu vou obter o quê? Eu vou obter 6x quadrado menos 6 igual a zero. A gente vai ter x quadrado igual a 1, né? Menos 6, passa para lá 6, divide por 6 dá 1. Então, a gente vai ter x quadrado igual a 1. Isso implica dois valores para a minha raiz. X igual a 1 ou x igual a menos 1. Então, nós temos dois pontos para a gente saber onde é que pode ser os pontos de máximo e ponto de mínimo. Vamos calcular logo a segunda derivada. A segunda derivada aqui vai dar o quê? 12x. Certo? Então, quando a gente tem a segunda derivada igual a zero, implica dizer que 12x é igual a zero, ou seja, x é igual a zero. Então, o ponto x igual a zero é um ponto de inflexão. Bora encontrar o f de 1. Quem é meu f de 1? Vai ser 2 vezes 1 a terceira, menos 6 vezes 1, mais 1. Então, aqui a gente tem 2, mais 1, 3, menos 6 dá menos 3. Tá? F de 1 é menos 3. E f de menos 1? Menos 1 ao cubo dá menos 1, vezes 2 dá menos 2. 6 vezes menos 1 dá mais 6, né? Então vai dar 6, mais 1, 7, menos 2, 5. 2 pontos aqui, tá? E quando o x for zero, né? No ponto de inflexão, f de 0 é 1, né? Bem, pessoal, vamos mudar aqui a escala para ficar melhor da gente enxergar, tá certo? Então vamos lá. Quem é o f de menos 1? 5. Então, quando x é menos 1, aqui é 5. Ótimo. Quando x é 1, a gente tem menos 3. Certo? E existe aí um ponto de inflexão, que é exatamente quando x for 0. É no ponto 1. Tá certo? Como era a função do terceiro grau, observe uma coisa. Quando você vai derivar aqui, ó, na segunda derivada, a gente tem 12x, ou seja, quando x é positivo, é negativo, a gente tem concavidade para baixo. É negativo, ó. Quando 12 vezes um valor negativo aqui, então a gente vai ter concavidade para baixo. Quando esse valor aqui é positivo, ele fica positivo com concavidade para cima. Então, basicamente, essa função vai ter um desenho mais ou menos assim, ó.
ela tem concavidade para cima, nesse intervalo, e tem concavidade para baixo, nesse intervalo. E aí, está mais ou menos assim que funciona, que é o nosso gráfico, tá certo? Encontramos o ponto de máximo, está na cara que esse ponto aqui é um ponto de máximo local. É um ponto de máximo local, esse ponto é um ponto mínimo local. E aqui é o ponto de inflexão, ou seja, é onde o comportamento da função muda. A gente tem concavidade para baixo, concavidade para cima. Continuando nossos exercícios. Bem, pessoal, agora a gente vai fazer a análise dessa função aqui, f de x igual a x a quarto menos x a terceiro. Sempre começamos com a derivada, certo? Vamos derivar a derivada simples, né? 4x a terceira menos 3x ao quadrado, certo? Tranquilo. Vamos igualar f' de x a zero. Isso vai implicar... Eu vou já fazer aqui, colocar x ao quadrado em evidência para facilitar os cálculos, né? Se eu tirar aqui vai ficar 4x e aqui vai ficar menos 3, tá? Se eu igualar isso aqui a zero, eu tenho de cara as informações que x é zero, certo? X é zero. Ou então, a gente vai ter 4x menos 3 igual a zero. Ou seja, a gente vai ter x igual a 3 quartos. Então, a gente tem dois candidatos a máximo e mínimo aqui, ó. Certo? Dois candidatos a máximo e mínimo. Cara, eu vou fazer aquela pequena pesquisa nas imediações de cada ponto. Vamos pegar um valor menor que x igual a zero. Vamos pegar f' de menos 1, tá? Então, quando eu boto menos 1 aqui, ó, na derivada, esse número é negativo, certo? Menos 4, menos 1 vezes 4 dá menos 4. E esse aqui vai ficar positivo, esse negativo vai continuar negativo. Então, negativo com negativo vai continuar negativo, tá? Então, aqui vai ser crescente. Muito bem. O que ocorre depois do zero? Vamos pegar f' de meio, tá? Porque meio é um número menor que 3 quartos. Então, meio ao cubo vai dar 1 ao oitavo, né? 1 oitavo. 1 oitavo vezes 4 dá meio, né? 4 oitavos dá meio. Meio, aqui vai ser um número positivo, 3 vezes meio. 3 vezes 1 quarto vai dar menos 3 quartos. Então, meio menos 3 quartos vai dar um número negativo, né? Vai dar menos 1 quarto. Então, aqui continua decrescente. Então, o que ocorre aqui? Ocorre que eu passei, estava em menos 1, cheguei em 0, cheguei em 1 meio, ou meio, e ele continua decrescente. Então, essa função aqui, esse x igual a zero, não é ponto de máximo, nem é ponto de mínimo, porque continua decrescente, tá? E o que ocorre agora com 3 quartos? Vamos pegar um número maior que 3 quartos. F' de 1. Quando eu jogo 1 aqui, 1 ao cubo dá 1, x quadrado dá 1, 4 menos 3 dá 1, 1 positivo, aí fica crescente. Tá certo? Ou seja, x igual a 3 quartos é o ponto onde ele deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Tá vendo? Ó? Entre meio e 1 tem 3 quartos, né? É um valor intermediário. É exatamente onde ele muda o comportamento. Isso não ocorreu quando x igual a zero, porque eu peguei um valor anterior, um valor posterior, e ambos estão decrescendo, tá? Vamos ver como é que funciona isso, pegando os valores, tá?
para x igual a zero. Então, quem seria f de zero? F de zero, ó, 0 menos 0, 0. Tranquilo, tranquilo. Agora, quem seria f de 3 quartos? F de 3 quartos. Bem, chegamos aqui ao valor de menos 27 sobre 256. Bem, vamos fazer agora o teste da segunda derivada e vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então, a segunda derivada vai ficar 12x² menos 3x² menos 6x. O que ocorre quando o meu x tem valores menores que zero? Observe, mesmo que esse número seja negativo, o quadrado vai ficar positivo. E se esse número aqui for negativo, quando multiplicar por menos vai ficar positivo. Então aqui vai ser uma soma de um positivo com um positivo. Então a concavidade dessa função, antes de chegar no zero, ela é para cima, tá? Ela é para cima. Então, basicamente, essa função é algo desse tipo assim, ela vem, tem um ponto de inflexão aqui no ponto zero, mas ela continua descendo, e aí ela atinge o valor menor aqui, ó, de 3 quartos. E aí ela faz isso. Basicamente é isso, tá? Esse ponto aqui é o ponto zero. É o ponto 0, 0. Então ela vem, ó, tem um ponto de inflexão aqui, mas ela continua descendo, e aí ele chega nesse ponto que é o ponto 3 quartos, né? E menos 27,256. Certo? Basicamente é assim. Então, nem sempre o ponto crítico é ponto de máximo ou de mínimo. Observe, ele está decrescendo, está dizendo aqui que antes de f de 1, de f de x igual a 0, ela é decrescente, ó, sempre decrescente até chegar no zero. Só que ela passa do zero, observe, o ponto meio é um ponto que está mais ou menos aqui, ó. Certo? O ponto meio. Para o ponto meio, ela continua descendo. Ela continua inclinando. Depois que passa do 3 quartos, aí ela passa a ser crescente. E aí ela vai sempre crescente. Bem, pessoal, agora a gente...